Meu Deus, mano. Galera, o meu botão de volume tá assim, mas eu não tô clicando nele, tá? É porque meu celular do nada começou a andar louco. Mas bem, vamos pro foco do vídeo. Eu criei um incesto e nem sabia. Oi, eu sou a Mayumi e hoje eu vou falar de histórias que eu criava aqui no Gacha quando eu era pequena, sabe? Enfim, eu só lembro de 2 histórias, mas se eu me lembrar de mais alguma, ou talvez eu faça uma parte 2, ou eu cito ela aqui. Bom, começando com o incesto, que é o foco principal pra mim, porque eu comecei o vídeo falando que eu criei um incesto. Pra você que não sabe o que é incesto, é basicamente um relacionamento entre irmãos. Pode ser de um irmão, uma irmã, uma irmã, uma irmã, ou um irmão, um irmão. Tipo assim, é isso mesmo. E incesto é crime, né, galera? Porque imagina tu namorar com o teu irmão, que estranho. E eu já criei um incesto aqui no Gacha, mas não no Plus. Foi no Gacha Life mesmo. Bom, a história era sobre uma mãe e um pai, aí a mãe tava parindo. Sim, aquelas clássicas histórias de 2018. Aí que tipo assim, na minha cabeça, depois que a mãe paria, ela tinha que pegar o bebê no hospital no dia seguinte. Então, eu fiz eles voltarem pra casa. Sim, voltarem pra casa e deixarem os bebês lá no hospital. Aí... E, bom, os irmãos era um menino e uma menina. Eu tô falando dos irmãos que namoram, tá? Não dos irmãos que nasceram. E, tipo assim, os pais chegaram lá na sala, falaram que vão buscar os filhos, os recém-nascidos no dia seguinte. E aí que quando eles saíram, né, da sala do jogo, eu fiz a irmã e o irmão se beijarem. Aí quando eles foram buscar as crianças no hospital, o irmão e a irmã saíram e começaram a se pegar na rua. Por favor, não me xingue, tá? Eu era muito pequena, eu não sabia o que era incesto. Eu só fui saber agora. E bom, tinha uma outra história que eu fiz, né? Onde tinha 2 meninas e elas eram iguais e eram irmãs. Só que uma menina tinha os olhos rosa e a outra tinha os olhos vermelhos. Bem anormal. Aí que essas gurias foram no colégio e tal. Aí que tipo assim... Elas viram 2 caras, aí que tipo assim, depois da aula, elas caíram em cima dos caras e já se apaixonaram. Aí que a guria lá do zóio rosa, que era a protagonista da história, se não me engano, ela caiu em cima do guri, aí a namorada do guri, que se chamava Valéria, se eu não me engano. Valéria não, Jubescreuda, enfim, eu não sei. A Jubescreuda, é assim que eu vou chamar ela, pegou eles. E tipo assim, a guria, ela começou a chorar e saiu correndo dali, saiu correndo. Aí que o guri foi atrás. E tipo assim, mano, eu vou fazer uma pergunta. Imagina uma menina cair em cima de você e você fala de beijo na boca. Porque era isso que eu falava. Aí beleza, né, o guri foi atrás da garota e tipo assim, simplesmente o guri conheceu a guria, tem nem 10 minutos e já beijou ela. Mano, essa é a história de romance mais tosca que eu vi. No caso, eu não vi, tá? Eu inventei. Bom, vamos pra próxima história. Galera, se eu travar no meio da fala é porque eu tô comendo bolacha enquanto eu gravo. Bom, a história tinha 3 personagens que faziam destaque. Um personagem bem preguiçoso, que no caso foi o homem. Uma personagem bem feia, que no caso era a vilã. E uma personagem que eu não lembro como que ela é, mas ela foi bem feita, que no caso é a protagonista. E aí que eu não lembro como que eu fiz a história, mas eu tava com a minha irmã quando eu tava fazendo essa história. E tipo assim, a história era no Gacha Club, não sei. Sim. E aqui um negócio, eu fiz essa história na época que eu conheci o jogo, então eu ainda não sabia mexer. E bom, voltando pra história, teve uma hora que o namorado lá,
ele saiu e disse. E tipo assim, eu entrei nos objetos e tinha um snowboard. Sabe aquele negócio lá que tu sobe em cima com os dois pés e ele fica rodando? Tinha um snowboard. E foi esse único objeto que eu me interessei pra colocar no meio da história. E aí eu fiz o guri falar que ele não. Que ele falou. Eu fiz o guri falar assim: não sobe nesse snowboard, tá? Foi isso que eu lembro. Aí a vilã lá, que as cores dela se resumia em só preto e branco, chegou lá e empurrou a agulha no snowboard. Aí quando o namorado chegou lá, ele ficou puto da vida só porque a agulha caiu no snowboard. Mano, vai se fuder. E como toda história tem um final feliz, meio que no final o guri voltou com a guria. Sério, mano, fica puto só porque a guria caiu em cima de um snowboard. Porra, né? Bom, galera, agora eu vou falar com vocês sobre a minha experiência jogando Gacha Club. Bom, galera, a minha primeira vez jogando Gacha Club é... Bom, se você usa Gacha Club há um tempo, você sabe que dá pra você pegar um presente aleatório, entrar nos outros presets e dá pra te clicar naquele preset, só que ao invés de aquele preset ficar no outro lugar daquele ali que já tava, aquele ali que tá ainda, ele ganha a roupa daquele presente lá. Então, eu meio que fazia isso porque eu ainda não sabia mexer no gacha. E por algum motivo, eu xinguei a minha irmã só porque ela ainda não sabia mexer no jogo, sendo que eu também não sabia mexer. Aí que quando eu descobri o jeito de vestir, eu fui ali toda feliz pra minha irmã. Oi, Heloise, eu descobri aqui o jeito de vestir no gacha e não sei o que. Mano, pelo amor do Senhor. Bom, galera, tipo assim, eu tava... Esse vídeo aqui era pra ser histórias que eu inventava quando eu era pequena, mas do nada eu comecei a falar sobre a minha experiência com o Gacha Club, porque... eu meio que tava pensando numa quarta história pra contar aqui, só que deu um branco na minha cabeça e eu não me lembro mais da história. Então, eu vou contar sobre ela em um próximo vídeo. Beijos.